gente. Aqui a gente já está acostumado com chuva, sol, é normal isso para a gente. Vamos falar de violência contra idoso, não tem nada a ver, é tempo ruim. É o que tem chegado à Comissão da Pessoa Idosa, a Comissão Especial da Pessoa Idosa da OAB Alagoas, pelo menos 10 denúncias de violência contra idosos por semana estão chegando à Comissão da Pessoa Idosa. A gente está recebendo aqui o Tutimés Toledo, que é vice-presidente da Comissão Especial do Idoso da OAB Alagoas. Seja muito bem-vindo, bom dia. Quais são esses casos que envolvem tantas denúncias? Que tipo de violência mais acontece? Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. Lamentavelmente, estamos aqui para conversarmos sobre um tema que não é tão positivo, digamos assim, né? Que é a questão da violência contra a pessoa idosa. Na OAB, chega diariamente, então, semanalmente, nós temos uma média de entre 8 e 10 denúncias envolvendo violência contra a pessoa idosa. Isso é lamentável, são diversos tipos de violência contra a pessoa idosa que ocorre aqui no estado de Alagoas. Na verdade, é o que ocorre no Brasil como um todo, na verdade. Agora, isso também se deve, Thaís, ao fato de que, naturalmente, as pessoas estão tendo mais acesso à informação e saber identificar o que é a própria violência. A violência econômica, né? Que era algo ali que ficava meio travestido de ajuda do familiar, mas que, na verdade, ele estava manipulando o dinheiro daquele idoso. Quando a gente começa a esclarecer a população de que isso é um crime e de que isso é um tipo de violência, aí também acontecem mais casos. É assim mesmo, doutor? Exatamente. Então, eu até sempre digo que vocês da imprensa têm um papel fundamental na proteção à pessoa idosa. Por quê? Porque a partir do momento que nós estamos aqui tratando desse assunto, as pessoas estão recebendo informações e, a partir daí, elas passam também a fazer esse tipo de denúncia. Porque, muitas vezes, a pessoa que é a vítima da violência, no caso a pessoa idosa, ela nem imagina que está sofrendo aquela violência em si. E é uma situação muito complicada porque, na maioria dos casos, quem pratica a agressão, quem pratica a violência contra a pessoa idosa são pessoas próximas. Essa violência, muitas vezes, na maioria das vezes, ocorre dentro da própria casa da pessoa idosa. Então, a questão da informação é muito importante. Para você ter uma ideia, a gente lá na OAB, a gente bimestralmente recebe grupo de pessoas idosas assistidas pelos CRAs, pelos diversos órgãos que também têm trabalhos, instituições que têm trabalho com pessoas idosas. E nesse dia a gente faz o quê? A gente faz uma manhã onde a gente fala dos principais direitos das pessoas idosas, escuta também os reclames que são muitos, as violências que eles sofrem no seu dia a dia. E esse tipo de situação é interessante porque aquelas pessoas ali, elas replicam o que ouviram. Então, ela chega para a vizinha e vai dizer, olha, aquilo que seu filho está fazendo, aquilo que seu neto está fazendo não é certo, não é correto, porque é uma situação muito complicada, porque tem pessoas que ficam passando realmente necessidade, passam fome, porque o dinheiro da sua aposentadoria é totalmente desviado para outros fins. É a situação de abandono. A gente está falando aqui de vários tipos de violência. A violência psicológica, a violência do abandono, a violência de ausência à assistência médica, o fato de você não administrar ali um medicamento que é de uso contínuo, a violência da não alimentação, realmente está tudo caracterizado aí na violência do abandono. Crimes de cárcere privado e crime patrimonial, que é a violência financeira econômica que o Marcos mencionou. E aí a gente sabe que as denúncias que chegam à OAB e à polícia, de maneira geral, são tratadas de forma anônima, são denúncias que chegam de forma sigilosa, a garantir o sigilo do denunciante, mas são denúncias que partem de onde? Da vizinhança, de um vizinho, de um amigo que presencia a situação, de alguém conhecido ou da própria família? Na realidade, o dever de cuidar da pessoa idosa é o dever do Estado. Quando eu digo Estado, é governo federal, governo estadual e governos municipais. É o dever da família e é dever da sociedade. Então, a sociedade está começando a ter esse olhar para que a pessoa idosa necessita de proteção. Muitas vezes a pessoa idosa está numa situação de vulnerabilidade tão grande que ela em si ela não consegue fazer a denúncia. E, além do mais, aí vem aquela questão afetiva para uma mãe, para uma avó, fazer uma denúncia de um próprio filho, de um próprio neto, de repente de um sobrinho ou de alguém que está próximo, por mais que ela esteja sofrendo aquela violência, ela termina não tendo coragem de fazer aquela denúncia. Então, é muito importante essa questão dos vizinhos,
dos amigos, às vezes dos colegas de trabalho, observar a situação daquela pessoa idosa que, de repente, ela começa a dar sinais. A grande realidade é essa, que está sofrendo aquele tipo de violência. Então, aí muitas vezes até tem aquele ditado que diz, em briga, que sempre se falava com relação, por exemplo, ao casal, mulher, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ao contrário, mete sim. Então, com relação à proteção do idoso, os vizinhos, os amigos, os parentes que estiver sabendo qualquer tipo de violação que aquele idoso esteja sofrendo, tem que meter a colher. E agora, existem também formas de se fazer a denúncia, onde também você se resguarda. Porque muitas vezes, o vizinho está vendo aquela situação, mas não quer se envolver diretamente para não criar um problema para ele próprio. Então, ele pode procurar a comissão da OAB, ele pode procurar uma delegacia, ele pode ligar para o Disque 100. Se ele não quiser se identificar de forma alguma, ele pode fazer essa denúncia através do 181, que é um mecanismo importantíssimo na questão do combate à violência contra a pessoa idosa, que chegam denúncias diariamente sobre a questão de violência contra a pessoa idosa. Então, assim, não justifica que qualquer pessoa tome conhecimento que uma pessoa idosa esteja sofrendo uma violência e essa pessoa não tome uma atitude no sentido de ajudar aquela pessoa. Porque realmente é uma situação de vulnerabilidade muito grande e é até uma situação estranha, porque são pessoas que são pessoas idosas hoje, mas que criaram seus filhos, ajudaram na criação dos seus netos com tanto carinho, com tanto amor, e agora, quando elas precisam desse apoio, dessa proteção, infelizmente, eles não têm isso, ao contrário, e tem a questão, aí vem a questão, você falou a questão da violência física. A violência física, o que acontece é o seguinte, que deixa marcas e às vezes você percebe, mas tem a questão da violência psicológica. Você chega para uma pessoa idosa, está numa situação de vulnerabilidade, e diz: não vou mais lhe ajudar, não venho mais aqui. Ou, às vezes diz: você é um velho chato. São situações que realmente, não, às vezes, são situações invisíveis. A gente fala dessa questão de denúncias que chegam ao OAB em média de 10, mas também temos outra situação, é a questão da subnotificação. Enquanto nós temos chegam ali 10 denúncias, provavelmente estão acontecendo semanalmente 50. Agora, o que acontece é que não tem, as pessoas não fazem a denúncia. Essa subnotificação é muito grande quando se trata da questão da violência contra a pessoa idosa. Vamos partir de um exemplo prático. A gente descobre uma situação, fizemos a denúncia, procuramos a ordem ou acionamos a polícia. Quem sai da casa se a pessoa conviver com o agressor ou o idoso que está sofrendo a violência? Não, e a partir daí, o que é que se desenrola? Veja bem, com relação ao agressor, pode-se se estabelecer medidas protetivas, onde que aquele agressor ele vai ter que se manter, vai ter que ficar uma certa distância daquela pessoa idosa. No caso da violência física. No caso de uma violência física. Muitas vezes, nos casos de violência financeira, a pessoa até devolve o dinheiro para o familiar e, como vamos dizer assim, cai a ficha de que realmente o que ele estava fazendo não era uma coisa correta e às vezes se consegue até voltar a ter a convivência. Mas existem casos onde a pessoa idosa, ela além de ser uma pessoa idosa, porque a gente precisa também identificar o seguinte, que idade não quer dizer incapacidade, né? Muitas vezes a pessoa tem uma certa idade, a gente ontem viu, por exemplo, a questão daquele documentário sobre Fernanda Montenegro, com 95 anos e ativa. Então, assim, idade não quer dizer incapacidade. Então, se a pessoa idosa, apesar da idade, tiver condições de gerir, de cuidar da sua saúde, então não tem problema nenhum que ela mesmo fique na sua própria residência e tomando todas as cautelas. Mas há casos em que a pessoa idosa ela não consegue sozinha conseguir sobreviver, não consegue a questão da própria higiene pessoal, a questão de medicamentos. Então, muitas vezes é mais interessante que essa pessoa vá para a instituição de longa permanência do que às vezes ficar abandonada dentro da sua própria casa. Trazer um caso aqui que aconteceu na última segunda-feira de um homem que foi preso suspeito de espancar o pai idoso no bairro do Clima Bom. Ele apresentava sinais de embriaguez. Nessa ocorrência, a polícia militar, militares do 4º Batalhão estiveram presentes, foram acionados, verificaram que havia várias pessoas ali na porta da residência reagindo, querendo invadir, alegando que o filho tinha agredido o próprio pai. Há essa sensação de justiça com as próprias mãos, que mobiliza muitas vezes a sociedade, mas existem profissionais, existem órgãos que são responsáveis por isso e o acionamento da Polícia Militar nesses casos é fundamental.
E a minha pergunta é justamente no que diz respeito às denúncias que chegam à OAB. De que forma a OAB trata esses casos? Como é que essas denúncias que chegam à comissão da pessoa idosa na OAB evoluem? São casos que são direcionados para polícia? De que forma isso é conduzido? Isso, veja bem. Quando chega uma denúncia lá na Comissão Especial da Pessoa Idosa da OAB, a situação é analisada e tem casos que a tomada de decisão tem que ser muito rápida. Então, de imediato, quando a questão, por exemplo, que você citou da questão dessa uma agressão, então, de imediato, a comissão já entra em contato, geralmente com o diretor-geral de polícia, o Gustavo Xavier, ou com a delegacia de vulnerável, quando é aqui em Maceió. Muitas vezes entra em contato com o próprio 190. Nós temos também aqui em Alagoas um programa que é importantíssimo, que ajuda muito a questão da proteção da pessoa idosa, que é o programa Idoso Protegido, que é da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que também tem um trabalho, tem um link com a própria ordem, nesse sentido de dar encaminhamentos e tentar preservar ao máximo a integridade física e a própria vida da pessoa idosa. Nesse caso específico que você falou, que é a questão desse filho que estava espancando o pai lá no Clima Bom, para você ver, a própria sociedade, a vizinhança estava toda lá na porta da casa e preocupada. Mas para você ter uma ideia... Olha aí a imagem que a gente tem. Exatamente. Para você ter uma ideia, para a população chegar a um nível daquele, quanta agressão essa pessoa idosa não já sofreu, né? Porque quanta agressão não foi ali que ocorreu e o vizinho não tomou conhecimento, o parente não tomou conhecimento. Então, assim, eu sempre insisto nisso, a sociedade precisa acolher essa questão da proteção à pessoa idosa. Porque, inclusive, eu sempre digo que a gente, quando fala da pessoa idosa, o que a gente faz hoje em relação à pessoa idosa, na verdade, a gente está fazendo para a gente. Porque quisera Deus que nós chegamos a ser pessoas idosas e que vivam muito tempo. Então, são situações que devem ser trabalhadas, o respeito e a proteção da pessoa idosa, a partir, inclusive, das escolas, para poder mostrar a importância do cidadão, o que a pessoa idosa merece todo o respeito e merece toda a proteção. Você citou até um caso, a questão do cárcere privado, né, que ocorre com relação a pessoas idosas. Existem casos em que as pessoas idosas, elas passam 24 horas do dia dentro de um quarto, dentro de um quartinho. E não são pessoas idosas que estão acamadas e que não têm condições de participar da vida social da família. Apesar de ele estar morando numa casa lá do familiar, mas ele não participa do ambiente familiar. Se tiver uma festa, ele está lá no quartinho, não participa. E não estou falando de idoso acamado, não. Estou falando porque é como assim, para não se ter trabalho e não quero, ou vergonha, de repente, do próprio idoso, o idoso vive lá no quartinho. E eu não estou falando isso, não é só, quando a gente fala isso, não é questão de dizer nas periferias ou nos bairros pobres, não. É inclusive em bairros de classe média alta da cidade. Você falou na questão da violência medicamentosa. Existem relatos de pessoas que aumentam a dose, por exemplo, da medicação da pessoa, para a pessoa idosa ficar dormindo e não dar trabalho. Muito triste. Existem casos que até a alimentação é reduzida para evitar que o idoso faça suas necessidades fisiológicas para evitar para não ter o trabalho de estar trocando, por exemplo, uma fralda. Agora, isso você vê isso em todas as classes sociais, lamentavelmente. A gente vai encerrando até em função do tempo. Encerra a entrevista, o assunto não encerra aqui, porque esse crime é continuado, Com né? certeza. Pelo que fala aqui o Tutimés, esse crime é continuado. Agora, o que ele coloca também é que há uma rede em funcionamento. Instituições estão funcionando, né? A própria OAB se fortalece com a ação também como essa, temos que ressaltar isso, Thaís. Sem dúvida. Agradecer Tutimés Toledo aqui, que é o vice-presidente da Comissão Especial da Pessoa Idosa da OAB. Obrigada pela sua presença. É um assunto que com certeza iremos voltar a abordar e contamos, inclusive, com a divulgação de dados da própria comissão para que a gente possa repercutir mais à frente o que é que vem acontecendo e como é que está a evolução da violência contra a pessoa idosa aqui em Alagoas. Obrigada. Obrigado a todos vocês. A OAB que agradece. Valeu. Vamos voltar a falar do bom momento do aeroporto.